Olá, tudo bem? Como vai? Olha, na pauta de hoje eu vou conversar com uma professora que promoveu um projeto aqui em Sertãozinho e que fez o maior sucesso. Caroline Vaz fez um trabalho maravilhoso. Ela vai vir contar pra gente logo após essa vinheta que é sobre educação. Olha, a Carol, primeiro que ela é uma grande amiga, maravilhosa. Ela tem um olhar assim muito particular para a educação. Já te disse que eu sou seu fã hoje, Carol. Maravilhoso, né, Orlando? Muito obrigada pelo convite. Agradeço em nome de toda a equipe do Edith Dalmaso, do Carlos César. É um prazer estar aqui com você. Vamos falar desse projeto que eu fiquei muito assim empolgado quando fiquei sabendo. Você fez um itinerário formativo, que é uma disciplina do Estado, né? O Edith, que é a escola que a Carol se referiu há pouco, é uma escola estadual, periférica aqui de Sertãozinho. E você fez um trabalho que você recontou, vamos dizer assim, a formação do povo brasileiro. Me conta como foi isso. Exatamente. Nos objetivos desse itinerário era realmente remontar, né, ressignificar o olhar sobre a formação do povo brasileiro, trazendo à tona a importância, né, dos negros que vieram, dos indígenas ancestrais que já estavam aqui nas nossas terras. E aí eu utilizei também muito da memória de Sertãozinho. Então foi um trabalho muito positivo, porque a gente conseguiu resgatar junto com a história do povo brasileiro, a história e a memória do município de Sertãozinho. Você estava me contando que são alunos, né? Foram alunos do ensino médio. Como que foi a reação deles ao descobrirem esses pequenos contos da história? Maravilhoso. E são alunos assim de uma escola periférica, né? Então a maioria não conhecia. A gente visitou diversos pontos culturais e turísticos que eles não tinham ideia sequer que existiam. E aí eles começaram a ver a importância desses pontos, inclusive na história deles, né? Da família. Foram descobrindo histórias e memórias de dentro da família que estavam ligadas a esses locais também. E eu sei que eles fizeram umas entrevistas, né, durante esse processo. Me conta um pouco mais sobre isso, Carol. Isso, eu trabalhei em cima da história oral, né? Então a proposta é que eles remontassem a história do município de Sertãozinho, da cultura, da memória, e o instrumento utilizado foi a história oral. Então eles foram a esses locais, eles foram muito autônomos, porque eles escolheram os locais, eles montaram as entrevistas, eles que entraram em contato com os responsáveis e fizeram agendamento, e aí eles se tornaram protagonistas dessa atividade, que é uma das propostas do currículo paulista também. Eles estavam totalmente autônomos e eu estava ali como uma mediadora, né, em alguns casos, intermediando algumas questões que apareciam. O trabalho em grupo certamente foi super assertivo, eu imagino, Carol. Muito, muito. E a gente descobriu assim potenciais incríveis que nem eles sabiam que eles tinham. Então na hora de ir, é muito relutante. Jovem é muito relutante com tudo que é novo, com tudo que é trabalhoso, né? Então no começo eu senti um pouquinho de reluta, mas aí depois, conforme eles foram desenvolvendo o trabalho e vendo a magnitude dele, os resultados, eles tiveram um desempenho assim maravilhoso. E a gente falava, né, Carol, nos bastidores, sobre um ponto que é, ao pesquisar essas histórias todas, você também apresentou pontos turísticos para eles, né? Que é uma variável que a gente sempre discute aqui. O turismo vai salvar o planeta, né, Carol? A economia. E eu imagino que também você tem uma relação com esse tema. Conta como foi a Carol, professora e turismóloga ao mesmo tempo. Orlando, a minha primeira formação acadêmica é o turismo, eu sou bacharel em turismo, né? E aí eu sempre estive inserida no meio da educação, da cultura e do turismo. Então, quando eu tenho a oportunidade de trazer o turismo para dentro da educação, para dentro da sala de aula, eu não penso duas vezes. Porque quanto à atividade econômica, você sabe da importância, né? Quanto à atividade de resgate cultural, a importância que essa atividade tem. E eu sempre trabalho muito com os meus alunos. E é muito atrelado à minha matéria também, que é a geografia. Então eu consigo desenvolver trabalhos muito legais referentes ao turismo também. Eu queria te parabenizar e também queria, Carol, na entrelinha, né, parabenizar o Carlos, né, que é o diretor da escola,
por essa liberdade, né? E esse olhar super sensível para o tema. A Carol falou, eu também falei em algum momento, é uma escola de bairro periférico aqui em Sertãozinho. Então, só para vocês terem uma ideia, muitos alunos acabam ficando ali no quadrado deles, não tem assim uma disposição, vamos dizer assim, não tem recursos às vezes para conhecer outros pontos. E aí quando eu soube desse projeto, eu falei, gente, que sensacional, né? Tinha que ser o Carlos, né, querida? Ele é um maravilhoso, Carlos César, eu tenho assim, uma gratidão enorme por ele, porque desde o primeiro momento ele apoiou, ele incentivou os alunos, ele me incentivou muito a prosseguir com o projeto, né? Houve uma premiação desse projeto, onde ele deixou totalmente os alunos à vontade, os alunos que apresentaram o projeto. Então, eu tenho uma gratidão enorme pelo Carlos. Olha, e aí, gente, em algum momento nós temos alguns registros, né? A Carol fez esses registros durante o trabalho desses alunos, né? Coletando esses depoimentos todos. Primeiramente, bom dia e obrigada por ter recebido a gente aqui. É uma entrevista para a escola do nosso trabalho de itinerário. A primeira pergunta é qual é o seu nome? Meu nome é Gustavo. E que cargo você cumpre aqui no Parque Ecológico? Eu sou diretor de gestão do Parque Ecológico. Bom, eu vou começar fazendo algumas perguntas sobre o parque, tá? Quanto tempo você trabalha aqui no parque? Quase um ano. Estou na gestão do parque há quase um ano. E como funciona o parque? O parque ele é aberto ao público de quarta a domingo, né? Dentro do parque nós temos campo de futebol, quadra de esportes, temos a piscina, a praia, é um local de passeio, de divertimento, lazer. Boa tarde, galera. Estou falando aqui do Edith Dalmásio. Estou aqui com ele. Olá, galera. Muito prazer. É Hélio Aparecido Vaz, mais conhecido como Elinho, ex-jogador de futebol. Estou aqui para auxiliar o Matheus e o Wellington num material de trabalho para a Escola Edith Dalmásio. A gente está fazendo aqui sobre um ponto cultural e histórico de Sertãozinho, que o escolhido de hoje foi o Fredericão, que é o estádio de futebol aqui de Sertãozinho, o primeiro e o único. A gente está aqui com umas perguntas de 1 a 10. A gente vai fazer 10 perguntas para ele. Vai ser basicamente assim. Eu vou perguntar e ele responde. Vai ser essa sequência. Então já vamos começar com a primeira. Perguntar, como que foi o início do Fredericão? Bom, eu ainda não havia nascido, né, quando começou a construção do Frederico Dalmásio, segundo a história que a gente leu a respeito. Ele começou essa construção em 1958 e foram 10 anos até a sua inauguração. Ele foi inaugurado basicamente exatamente no dia 10 de novembro de 1968, ou seja, eu iria nascer o ano seguinte, em 1969. Então, esse foi a trajetória do início da construção do Fredericão. Carol, o que a gente pode esperar, assim, na sua visão, evidentemente, dessa atividade que eles fizeram? Eu sei que a resposta pode parecer meio óbvia, mas você internamente, o que você pensou? Tipo, nossa, eu estou ofertando isso vai gerar? Eu pensei muito no desenvolvimento pessoal deles, né? Nesse protagonismo juvenil que a gente fala tanto, mas o que é esse protagonismo? É realmente deixar com que eles sintam a realidade deles. É muito distante a gente falar de alguns assuntos dentro da sala de aula e não trazer para a realidade. Eu vou falar de formação de povo brasileiro, de história, de memória, mas como que eu não vou atrelar a realidade deles? Então, a partir desse momento, eles se sentem inseridos. Quando eles chegaram nos locais, eles conversaram sobre oportunidades de estágio, que são alunos assim do ensino médio, que estão entrando no mercado de trabalho. Então, olha a visão, que bacana que esse trabalho trouxe para eles. Eu sei que eles estão em contatos, a maioria deles, com ainda os gestores desses locais. E eu acho que para o futuro deles, essa formação foi essencial. Olha, parabéns, viu, Carol, pelo trabalho, pelo olhar sensível à educação, pela disposição, pelo seu tempo e vir aqui compartilhar com a gente essas experiências. A gente ama contar histórias relacionadas à educação, porque também todo mundo aqui da casa, né, entende que é isso que vai salvar a humanidade, né, Carol? A educação
é o princípio de tudo, né? Com certeza, e a gente tem que sempre incentivar, tem que deixar mais gostosa mesmo. A escola hoje ela tem outros parâmetros, outra configuração. O modelo de sala de aula tradicional não funciona mais. Então, quando a gente sai desse modelo e traz coisas, inovações, a gente não gosta de inovação, o jovem também gosta. Quando a gente traz isso, a gente traz uma perspectiva diferente para ele da educação. E é riquíssima essa sua experiência, porque olha que interessante, você tirou-os da sala de aula, deu uma geral com eles, certamente teve toda essa participação dos pais, da comunidade, e isso é educação, né? Educação não é só o professor, não está ali nos muros da escola, como você disse, né? Todos nós devemos dar, na medida do possível, evidentemente, as nossas contribuições, né? Seja eu como jornalista dando visibilidade, o advogado que vai lá dar uma palestra, outros profissionais que tiram um tempinho lá para conversar com esses jovens, né, Carol? Com certeza, Irlanda, é extremamente importante a participação de todos os setores. Muito obrigado, viu? Volte mais vezes, eu quero saber depois de novidades aí da educação, dos projetos, que eu sei que você não para, né, mulher? Não paro. 2024 aí já estamos com vários projetos, várias coisas novas e eu vou te contando ao longo do ano. Perfeito. Olha, Carol e eu falamos sobre os jovens. O recadinho agora é para você, jovem, que vai tirar o seu título de eleitor pela primeira vez. O Cartório Eleitoral de Sertãozinho vem fazendo um trabalho intenso para atender esse público e também para quem precisa regularizar o título de eleitor. O repórter Gabriel Luca está com o Leandro Sintra, chefe do Cartório Eleitoral, e tem outras informações. Oi, Gabriel. É isso mesmo, Orlando. O ano de 2024 é marcado pelas eleições municipais. E para votar, você tem que estar com seu título regularizado. Por isso, eu estou com o chefe do Cartório Eleitoral, Leandro Sintra, para sanar todas as dúvidas sobre o título de eleitor. Leandro, para quem ainda não possui o título de eleitor e deseja tirar pela primeira vez, onde deve ir, o que deve fazer? Olá a todos, um prazer falar com vocês aqui da TV Câmara. Pois é, as pessoas que não têm título ainda, devem procurar o cartório eleitoral, que fica na rua Eupídio Gomes, 1284, no centro aqui de Sertãozinho, munidas de documentação pessoal. Então, RG, CPF e comprovante de residência. É essa a documentação básica para meninos e meninas que quiserem tirar. Os meninos que fazem 19 anos esse ano agora de 2024, também precisam ter coletamento militar em ordem. Então, essa é a documentação que a gente tem que ter. Para quem quiser procurar o cartório, tem duas opções. Ela pode tanto fazer o cadastramento pela internet, fazer um agendamento prévio, para poder procurar o cartório, tem os horários disponíveis lá, quanto se estiver passando ali pela rua, ou se estiver sem ter conseguido agendar no dia, pode procurar diretamente também o cartório, que a gente vai atender as pessoas. Certo. E para quem quem tem pendências, como regularizar o título antes das eleições? Olha, não tem muita diferença em relação a quem vai tirar o título pela primeira vez, Então, quem tem pendência deve procurar o cartório eleitoral também, mesmo endereço que eu citei agora há pouco, acho que vocês vão colocar depois aí nos caracteres, com a documentação pessoal também, o título eleitoral, inclusive quem ficou sem votar, quem está há muito tempo sem votar, ou até que ficou só uma eleição, 2 eleições, enfim, tem várias situações que acontecem aí, pode procurar o cartório eleitoral também, que a gente regulariza a situação da mesma forma. Tanto pode agendar, quanto estiver passando por ali, pode entrar no cartório. Certo. Você tem alguma estimativa de quantas pessoas vão votar nessa votação de 2024? Olha, estava até comentando com vocês aqui em off antes, a gente tem em torno de 20 mil títulos cancelados, e ano de eleição municipal a gente tem uma demanda muito grande, as pessoas têm muito interesse em votar. Então, a gente vai ficar a estimativa do que tem mais ou menos hoje, que é na faixa de 90 mil eleitores, Um pouquinho mais, 94, 95, pode até chegar na beira dos 100, dependendo de como for a procura nesses próximos meses. Nós temos até o dia 8 de maio, é importante falar isso também, a gente não mencionou aqui antes, que o prazo para as eleições agora de 2024 é o dia 8 de maio, não é prorrogável, não passa, é um prazo legal. As pessoas estão sempre perguntando, mas eu não consegui procurar, prorroga? Não prorroga, é um prazo legal. Então, quem não procurar até 8 de maio vai ficar sem regularizar. Então, o pessoal que puder fazer isso quanto antes, já passou janeiro inteiro, tem fevereiro entrando aí, pode procurar o cartório também, que a gente está à disposição para atender todo mundo. Certo. Obrigado, Leandro, mais uma vez. Orlando Mota segue daí do estúdio. Valeu, Gabriel. Valeu, Leandro, viu? Então, 8 de maio é o prazo, viu, gente? Não deixa para a última hora, senão é aquele esquema. Vai encontrar muita fila, você vai ficar com raiva, vai chegar ao Brasil e não precisa disso. Já se organiza para regularizar o seu título, e os jovens que for tirar o título pela primeira vez já está por dentro do que precisa. Olha, lembrando que você pode acompanhar as notícias da Câmara em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo.
você também pode vir pessoalmente conhecer, conversar com os vereadores e também acompanhar as sessões ordinárias. Elas acontecem 2 dias da semana, às segundas e terças-feiras, a partir das 18 horas, 6 da tarde. A gente fica por aqui, se vê no próximo programa. Um beijo, um queijo, tchau!